Olá, irmãos. Meu nome é Frederico, eu sou presbítero da igreja, sou professor da escola dominical. Nós estamos com uma sala, eu e o presbítero Geraldo, estamos estudando a carta aos Hebreus e já de antemão quero convidar você assim que essa pandemia, que esse momento turbulento passar, a estar conosco ou escolher uma das outras salas também que nós vamos ter lá, estamos tendo, para estar junto com a gente. Porém, hoje e nos próximos 2 encontros, nós vamos dar uma olhada de perto no livro dos Salmos, que é um livro riquíssimo, riquíssimo, e que nos traz tesouros maravilhosos. Hoje, especificamente, nós vamos estudar o Salmo 42. Antes disso, nós vamos dar uma olhada no modo como nós vamos nos aproximar dos Salmos. E para isso eu vou pegar o que o Philip Yancey, no livro A Bíblia que Jesus Lia, o que ele diz, o modo como ele se aproxima do livro dos Salmos. E ele diz o seguinte nesse livro. Ele tentando explicar a sua dificuldade no modo como ele encarava, ou ele lia e estudava os Salmos, depois de 2 tentativas lendo, ele diz o seguinte: percebo agora como era pobre essa concepção. Em minha obsessão pelos detalhes dos Salmos, os tipos, o significado, a coerência lógica, a forma poética, eu tinha perdido o ponto principal, o fato de que o livro consiste numa amostra de diários espirituais, muito à semelhança de cartas pessoais dirigidas a Deus. Tinha-me faltado um prisma pelo qual ver o livro, um modo, um óculos pelo qual ler o livro. Tenho de lê-lo como que por cima dos ombros de alguém. Sabe quando você está numa multidão e você não está conseguindo enxergar, as pessoas estão mais altas que você e você está tentando por cima dos ombros de alguém? É isso que o Philip Yancey diz, como que por cima dos ombros de alguém, pois o público-alvo não era outro e não é outro senão o próprio Deus. Até mesmo os salmos para uso em público foram preparados como orações coletivas. Desses salmos, Deus também era o destinatário principal. Então, o modo como nós vamos estudar este Salmo 42 e os outros 2 salmos vai ser esse aqui, como que por cima dos ombros de alguém, tentando entender. Antes de nós lermos o Salmo, eu queria só falar o seguinte. O Salmo, no sobrescrito do Salmo, que você vai ver aí em letra itálica, está aí, ao mestre de canto, minha Bíblia está assim, ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Corá. Em outras versões está assim, ao mestre de canto, salmo didático aos filhos de Corá. Por que isso faz diferença? Faz diferença porque a autoria está aí. Então, tem uma linha de pensamento muito forte dizendo que é aos filhos de Corá e que esse salmo seria de Davi. Para mim faz muito mais sentido isso. Mas não, quem sou eu para fechar questão com relação a isso? Então, pode ser dos filhos de Corá, que eram levitas, e também de Davi. Quem apoia fortemente essa autoria de Davi é Spurgeon, também Calvino, João Calvino. Mas o que importa da questão da autoria é somente o que nós vamos ver do conteúdo do salmo, e não a questão de quem é o autor em si mesmo. Este é um salmo que mostra, ele mostra com extrema clareza e simplicidade a luta da fé contra o domínio da emoção depressiva quando ela se abate sobre a alma e coração. Porque trata-se de alguém aqui que tem uma história com Deus. É uma pessoa que tem uma vida com Deus. Ele se lembra de tempos áureos que ele teve na existência, quando ele guiava uma multidão em festa, por isso nós pensamos em Davi. Ele guiava a multidão em hinos de louvor, em ações de graça, quando ele se sentia o guia dessas pessoas e guiava as pessoas com relação a Deus. Isso é um salmo, é um masquil. O que é um masquil? É um poema instrutivo. Todos os salmos, os 150 salmos, são poemas para serem cantados. O saltério, ou os salmos, são poemas para serem cantados, entoados pelo povo de Deus. Então esse aqui é um masquil, um poema instrutivo, cheio de expressões profundamente experimentais, calculadas à instrução daqueles peregrinos cuja estrada para o céu é tão cheia de provações como foi a de Davi. Isso quem diz é o Spurgeon também.
É sempre edificante ouvir a experiência de um santo tão cheio de graça e tão afligido e tão aflito. Eu penso aqui, isso coisa que eu li, tá? Não está escrito, mas eu penso aqui talvez em Davi fugindo do seu filho, Absalão. Fugindo para o sul, para os desertos ali da Judéia e também indo para o norte, porque nós vamos ver neste salmo que nós temos duas cenografias que sem elas não tem como entender esse salmo. Uma no sul, no deserto, talvez no deserto do Negueb, regiões áridas, e outra mais ao norte, próximo ao Monte Hermon, região úmida, um monte cheio de umidade, de chuva, de água descendo, e nós vamos ver isso aqui. Mas vamos à leitura do salmo. Salmo de número 42, conhecido de muitos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Este é o Salmo 42, maravilhoso, profundo. Neste salmo, como nós vemos, o autor faz duas analogias, figuras cenográficas, uma no sul, no deserto, provavelmente ali na região do Negueb, e a outra ao norte de Israel, nas nascentes do rio Jordão, talvez na nascente do Jordão, no rio Bânias, onde tem muita água. E nas duas cenografias ele está se sentindo profundamente depressivo, angustiado, porque ele está longe do convívio. Ele está aqui longe de Jerusalém, onde era o tabernáculo, ainda não tinha o templo, e Davi tinha saudade do convívio, tinha saudade. Ele vai falar aqui no verso 2, ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso aqui é uma alusão aí a Jerusalém. Então provavelmente ele está no sul, ele está no norte, mas não está em Jerusalém. Mas ele já começa o salmo dizendo o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça é um animal, é a fêmea do cervo. Ela é um animal arisco que vive nas regiões desérticas. Ela não vai para a região úmida. Ela é um animal que fica solto e ela fica atrás de água e caça. E é caçada também. E aqui provavelmente nós temos a imagem de um animal que está correndo, buscando água, louco e arquejando e suspirando e já sedento a ponto de morrer. E não encontra água. Esse animal vai morrer. E provavelmente Davi, que viveu ali, passou por ali, tem nitidamente no seu coração a imagem dessa corça,
esse animal que está com essa sofreguidão, que vai tá para morrer, e Davi está ali no seu sentimento, e ele usa essa figura aqui do sul de Israel, talvez de um deserto, desse animal, dessa corça, e ele fala assim: Senhor, é o seguinte, como se ele dissesse o seguinte: a minha alma está como uma corça sôfrega procurando água para beber em Deus. Deus é a minha fonte. Deus, a minha alma está desse jeito, com essa sede horrorosa de Ti. E o tempo no qual borbulhava de mim aquela fonte de alegria e de louvor, hoje é passado na minha memória, na minha existência e nas minhas recordações. O significado, diz Calvino, desses dois versículos aqui, o 1 e o 2, é simplesmente esse: Davi preferia a oportunidade de ter acesso ao santuário em Jerusalém, a todos os deleites provenientes das riquezas e prazeres e honras desse mundo. Irmãos, isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Quem aqui não está com saudade do convívio? Apesar de que nós já estamos tendo o culto, mas as coisas ainda não estão no seu rumo normal, e muitos de nós estamos sentindo exatamente isso aqui. E essa palavra vai também para aqueles que, porventura, não estejam sentindo isso aqui, como suspira a corça, ou seja, como essa corça sôfrega por água, quase morrendo de sede, assim também está o coração do salmista com relação a Deus, anelando pela presença de Deus. Ele vai falar assim: assim como essa corça suspira por correntes das águas, a minha alma, Davi está falando, ou o autor do Salmo está falando, a minha alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, do Deus vivo, não é de qualquer Deus, não é de qualquer comunhão, tem sede do Deus vivo. E ele vai e pergunta o seguinte, no verso 2, quando eu irei a Jerusalém e me verei, gostei muito disso, ele está falando assim, quando eu irei, e eu como se eu estivesse me vendo, sabe quando você se vê de fora? Quando eu irei e me verei perante a face de Deus. Lá no Velho Testamento é muito importante a figura do tabernáculo, do santuário, e depois com Salomão do templo. Então ele está falando, quando eu me verei ali com os meus irmãos, a importância do convívio, da comunhão. Então ele vai falar assim, a minha alma está do jeito que essa corça está, do jeito que ela está sedenta por água, a minha alma está sedenta por Deus. E aí já fica aqui a primeira colocação. Irmão, você está assim, eu estou assim, sedento por Deus, sedento pelo convívio, por estar aqui junto com todo mundo. No 3 ele dá sequência, porque ele está vivendo um tempo difícil na vida dele. Não é fácil o que ele está vivendo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Muitos de nós, alguns de nós talvez não, mas muitos de nós estão vivendo isso aqui. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, ou seja, o alimento dele é lágrima descendo e chegando até a boca. Enquanto me dizem continuamente, os inimigos dele, as pessoas que sabiam quem ele era e do que ele já tinha feito, e chegavam para ele ainda em cima de tudo que ele estava vivendo e diziam o seguinte para ele, um sarcasmo: o teu Deus onde está? Onde é que está teu Deus? Pessoas que talvez estivessem zombando dele, sabiam quem ele era e estavam falando assim, cadê o Deus que você falava, que você professava, o teu povo, a tua fé, cadê? Onde está? E aí, continuamente diziam para ele, o teu Deus onde está? E aí no verso 4 ele diz o seguinte, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Eu sei que você sabe o que eu estou dizendo, porque tem muitos momentos em que nós vivemos isso. Dentro de mim se me derrama a alma, ela se desfaz. E ele lembra aqui, e ele vai citar no verso 4, parte final do verso 4 aí, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, C maiúsculo, tabernáculo aí, entre gritos de alegria e louvor, e ele vai falar multidão em festa. Ele vai lembrar de um tempo em que ele liderava o povo, em procissão pelas ruas de Jerusalém, indo para o tabernáculo, talvez na festa da Páscoa, dos pães asmos, dos tabernáculos, ele liderando o povo ali, ele tem saudade.
E a alma dele se derrama, e ele lembra disso, e ele volta a perguntar. Ele está angustiado, Davi está angustiado. Talvez você esteja vivendo isso, mas ele sempre vai voltar para um ponto. Ele está angustiado, ele não está indo à igreja, ao tabernáculo, mas isso não impede a comunhão dele com Deus. Ele sempre volta para esse lugar. No 5, ele vai dizer o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta de novo para ele. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu gostei demais disso aqui, sabe? Eu tenho estudado isso aqui durante a semana toda, eu já dei esse salmo, já estudei esse salmo, mas essa parte aqui, ela veio firme no meu coração quando diz assim: porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Muitas vezes a gente está no meio dessa pandemia, desse tempo difícil que estamos vivendo, e a gente espera o nosso salário no fim do mês, se vai vir ou não. Nós esperamos nas pessoas, nós esperamos que alguém nos ligue, nós esperamos nos filhos, nos bens, nas coisas, nós esperamos não pegar o Covid-19, nós esperamos não ter esse problema, esperamos que os nossos familiares também não tenham isso, vivemos angustiados com tudo, mas Davi está passando por um período difícil da vida dele, e ele diz assim: não esperem mais nada, esperem em Deus. Verso 5, lá no meio, ele diz: espere em Deus, só em Deus, pois ainda o louvarei. Não é que ele não louva, ele já louva a Deus, mas ele está falando aqui do tabernáculo. Ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Perceba que ele não perde quem Deus é para ele em momento nenhum. Ele está angustiado, mas ele não perde aquilo que Deus significa para ele. Mas ele está vivendo um momento de angústia. E a Bíblia inteira, e não poderia ser diferente nos Salmos, ela não esconde nada. Então ela mostra cruamente aqui o que o autor está dizendo. E eu vou citar aqui um outro autor que eu tenho gostado muito, que não é cristão, pelo menos não que eu saiba, o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que não está falando sobre pandemia, ele já faleceu, tem poucos anos, mas ele está falando do mundo pós-moderno, e ele diz sobre essa questão da angústia, ele diz assim: o amor é mais falado do que vivido. Vivemos um tempo de secreta angústia. Filosoficamente, a angústia é o sentimento do nada. O corpo se inquieta e a alma sufoca. Há uma vertigem permeando as relações. Tudo se torna vacilante. Tudo pode ser deletado, apagado. O amor e os amigos, conclui Zygmunt Bauman. E aí, ele sempre volta, o salmista, para esse final do verso 5, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. E ele volta aqui para a angústia. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Aí a segunda parte da cenografia. Lembra que no verso 1, ele está lá no sul, nos desertos, nas regiões áridas, e vê a corça, e agora aqui ele já vai passar para o norte, no norte de Israel, no Monte Hermon. Nós vamos ter uma imagem aqui do Monte Hermon, que na época do inverno ele acumula muita neve no cume do monte, e ali é uma região de muita água, onde também começa o Rio Jordão ali, tem as nascentes do Rio Jordão, tem um rio chamado Rio Bânias, que tem muitas quedas d'água. Quem foi no El Rancho, todo mundo aqui já foi no El Rancho, já conhece, é praticamente parecido com aquilo ali, aquele monte de pequenas quedas d'água. E ele tem essa imagem aqui nele, ele vai falar aqui no 6, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Rio Jordão, e no Monte Hermon, ao norte, e no Outeiro de Mizar. Outeiro é um monte pequeno, Outeiro de Mizar. Então, ele já vai aqui para uma cenografia do norte. Você pensa assim, pronto, se a questão era sede, ele vai resolver o seu problema aqui com água. Mas você vai ver que não. A questão dele estava dentro dele, na alma dele. E aí ele conclui, ele continua, no verso 7. Um abismo
chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Pode se parecer isso aqui difícil, mas já a gente vai entender bem isso aqui. Um abismo chama outro abismo, verso 7, ao fragor das tuas catadupas, pois todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso aqui, porque quando eu era adolescente, pouco tempo atrás, brincadeira, nós íamos muito para o El Rancho, adolescentes, fora de época de acampamento. Não tinha muito acampamento na época, a gente ia para o El Rancho, ainda era o El Rancho velho, não podia nem falar isso aqui, mas estou falando, e a gente simplesmente ia para lá no fim de semana. E naquela onde tem o salto que a gente visita muito, tem o salto, uma lagoa, e aí forma uma corredeirinha e depois uma outra queda menor. Nessa corredeirinha, na época da seca, você pode andar ali. E a gente ia e andava ali na época da seca. Só que nós fomos um mês depois que começou a chover e não lembramos disso. Eu e um amigo pusemos simplesmente o pé no lugar. Pusemos o pé ali e estava com lodo embaixo. E nós dois fomos. Fomos levados pelas ondas e vagas aqui, fragor, né, das tuas ondas e vagas, fomos levados um pouco pela água, e eu lembro assim, claro, foi o único dia da minha vida que eu pensei, hoje eu vou morrer. Que eu e esse amigo caímos e fomos levados de cabeça para cima, e eu consegui segurar numa raiz que tinha atrás de mim, e a água passando em cima da minha cabeça, e eu olhando para cima e vendo assim a imagem de alguém, dos meus amigos que estavam ali, e senti o meu outro amigo pegar no meu pé. Então eu segurando uma raiz aqui e ele no meu pé, até que um amigo me deu um pedaço de pau e nós seguramos e conseguimos nos livrar daquilo ali. Mas foi um momento que eu pensei, vou morrer, porque se eu for levado aqui é morte, ou muito machucado. O que aconteceu? Eu via as águas passando sobre mim, não conseguia respirar. E eu entendo perfeitamente o que Davi, ou o autor do Salmo aqui está falando. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Catadupas são essas quedas pequenas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele vai falar o seguinte, quando a gente entra em época de crise, de angústia, um problema chama outro problema. Você já viveu isso? Você entra em angústia e entra talvez em pecado, ou em depressão, uma coisa leva a outra, e vai levando a outra, e vai levando a outra, e um abismo leva a outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, e aí ele vai falar assim, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e é água passando sobre a cabeça da gente, a gente não entendendo. E aqui eu lembro do Dr. Joe, sempre lembro do Dr. Joe dizendo, eu quero ver, que ele diz quando está nessa época de problema, ele vai e diz o seguinte, eu quero ver como é que Deus vai se sair disso. E tem muitas vezes que nós estamos desse jeito, um abismo chama outro abismo, e muitas vezes não são angústias advindas do crer, mas é do não crer, às vezes nós nos afastamos de Deus, e um abismo, e vamos para um abismo, e esse abismo chama outro abismo, um pecado puxa para outro pecado, e quando vemos, estamos longe de Deus. E você pode ver que na secura, lá no deserto, ele se queixa da falta de água e diz que tem sede de Deus. E você pode pensar que quando ele chega aqui na região das águas, ele vai falar, minha alma agora se aquietou. Mas não, diante das muitas águas, ele se afoga. Um abismo chama outro abismo. Contudo, no verso 8, ele vai dizer a palavra, que já é essa mesma palavra aqui, esse contudo do verso 8, que ele diz, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Esse contudo representa a virada do Salmo. Esse Salmo, ele é maravilhoso, mas ele mostra uma pessoa que está angustiada e que tem a certeza do Deus da vida dela, que é Davi provavelmente, e ele buscava a misericórdia de Deus durante o dia e à noite ele orava e cantava louvores. Isso aqui não é da boca para fora não, gente. Ele realmente, durante o dia, ele tinha misericórdia de Deus e à noite
ele cantava e orava a Deus. À noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Ele diz no verso 9, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? É interessante que Davi, ele vai e vem. Ele fala que durante o dia me concede a tua misericórdia, à noite está o seu cântico, e você pensa assim, está tudo resolvido, mas depois ele vai e fala para Deus na hora, mesma oração, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor me deixou estar tão longe de Jerusalém? E ele pergunta isso para Deus, porque ele é sincero com Deus, por que eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, verso 10, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo. De novo, ele vai repetir aqui o que ele fala lá no verso 5, se eu não me engano. No verso 3. No verso 10 ele diz, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Às vezes, gente, essa acusação, ela vem de fora. Às vezes ela não vem sob essa forma, que o teu Deus onde está? Às vezes ela vem de dentro de você mesmo. Ou às vezes ela vem de dentro de gente da igreja mesmo. Às vezes você já viveu dias em que você se levantou para corrigir pessoas. E você chorou, e você levantou a voz para trazer uma palavra de exortação. E às vezes vem alguém e vem a você e fala assim, cadê o teu Deus? Onde está? Onde é que está você? Cadê aquele Frederico que, um tempo atrás, ele levantava e falava tão veementemente? Cadê aquela fé? Cadê? E aí você pode se colocar no meu lugar, como eu me coloquei no lugar de Davi, ou do autor aqui. E aí os inimigos, ou nós mesmos, nos perguntamos, onde está? Onde estou eu na minha vida com Deus nesse momento? O salmista usa aqui para Deus, para a palavra Senhor, no verso 8, a palavra Yahvé, que é o Deus dos pactos, tá? E ele, no verso 9, ele vai dizer isso aí, da opressão dos inimigos, esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? No verso 10, ele está deprimido, abatido, quebrado, exatamente como nós ficamos muitas vezes em nossas vidas, e os nossos inimigos vêm e nos perguntam isso. O problema aumenta quando percebemos que esses questionamentos brotavam também de dentro dele, mas também de pessoas da igreja, e ele pergunta ainda, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque a fé, ela não depende de emoção. A nossa fé, ela não deve depender de emoção. Ela engloba a emoção. A emoção faz parte também, pode fazer parte também, mas a fé não depende, nem pode depender da emoção. Se eu estou ultra contente, eu estou alegre, se eu estou arrepiando no louvor à toa, se eu estou chorando de emoção com Deus, eis aí a minha fé. Ela está aqui. Mas se eu estou triste da vida, abatido, abalado, sem graça, sem vontade nem de orar, nem de ler, nem de encontrar as pessoas, nem de vir à igreja, apesar de que estamos vivendo um momento difícil, apesar de que já está aberto, seguindo as normas do decreto do governador, e está tudo certo, é isso mesmo. Se você está alegre, se você está triste, a minha fé não depende do meu sentimento. Eis aí a minha fé, Senhor. Isso, gente, é saúde espiritual, maturidade espiritual. Nós não podemos ficar como crianças na fé. Fé não deve depender de emoção. Emoção não é proibido, mas não deve ser condição para a fé. Se emocionar não é condição para a sua fé. É bom, é lógico, não é ruim. Pensa bem, ele teve a chance de se resolver quando pergunta a primeira vez, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a gente tem a impressão que ele vai concluir essa questão quando faz a mesma pergunta no verso 11, mas não. E aí a gente tem a sensação aqui que esse salmo, entenda bem o que eu vou dizer, esse salmo ele precisa acabar. Não é que o
salmo tem que acabar, ele tem que acabar em nós. Quando nós estamos como o salmista aqui, que é exatamente isso que a maioria de nós faz, ou seja, nós não conseguimos acabar esse salmo na nossa vida, porque a coisa mais fácil que tem é transformar um salmo como esse numa autopiedade adoecida, contínua, patológica. Não é isso que nós muitas vezes fazemos? Vivemos numa nostalgia, numa saudade doente de um tempo que já passou, quando a gente tinha uma fé mais viva, ou a gente participava mais dos acampamentos, das atividades, essa época aqui que era bom, e blá, blá, blá. Isso pode até ser verdade, mas a Bíblia fala, e Deus sempre fala na Bíblia, que Deus nos espera que nós sigamos nossa vida espiritual, que nós vivamos em novidade de vida. A vida é novidade de vida. Romanos 6,4 diz isso. Sempre construindo algo, sempre lutando por algo. Você vive uma fé só no passado, baseada no que você viveu, esquece. Esquece isso. É para frente. Nós sabemos que o justo não vive de adulações na sua alma. Davi não está vivendo de adulação na sua alma. Ele vai acabar com o salmo aqui, terminar, concluir. Nem de culto às nossas emoções. O justo vive integralmente e tão somente pela fé. A fé não tem absolutamente nada a ver com as nossas emoções. A fé existe com emoção, sem emoção, apesar da emoção. Se eu estiver eufórico, ótimo. Se eu estiver deprimido, é para ser atropelada a depressão, porque o justo vai viver pela fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Nós temos uma figura rápida disso aqui, que é João lá em Apocalipse 5,4, quando João está ali naquele êxtase, e João vê no capítulo 5, verso 4, ele vê o livro selado, todo selado, e ele não acha ninguém capaz de abrir os selos, desatar os selos, e ele começa a chorar desesperadamente, e um anjo diz para ele assim: para de chorar, João. Em outras palavras, é exatamente isso. Essas circunstâncias, verso 11, que ele vai repetir aqui, essas circunstâncias aqui, por que estás abatida? Verso 11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Estas circunstâncias que eu estou vivenciando podem ser totalmente adversas. Isso que nós estamos vivendo pode ser tudo adverso, mas a vida é mais que o corpo. O corpo é mais que as vestes, e eu não me entregarei. E caminhando aqui para concluir, terminando, nós vamos para Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés... Olhe bem, a figura que o autor de Abacuque diz. Eu só fui descobrir isso depois, tá? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Novamente, exulto no Deus da minha salvação. Ponto final. Eu exulto no Deus da minha salvação. Não dê a você mesmo nenhum outro motivo de argumento existencial ou psicológico. Esta verdade absoluta da palavra de Deus pode ainda não ter achado morada dentro do seu coração, mas é verdade. Ela só falta cavar um lugar dentro do seu coração. O justo vive pela fé, ele não vive pelas circunstâncias, ele não vive pelas angústias temporâneas aí, ele vive pela fé. E ele conclui dizendo no final, e aí Davi ou o autor aqui, quem quer que seja, ele vai terminar com aquilo que tem que ser, e ele vai falar de novo, no fim do verso 11, espera em Deus, espera só em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vou louvar a Deus. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este salmo maravilhoso, Deus, profundo, que desnuda o teu servo, desnuda a nossa vida, a nossa alma, Pai. Desnuda quem nós somos. Muitas vezes somos essa pessoa aqui, ó Pai, vivendo em duplicidade, ó Pai, uma hora cheios de fé, outra hora em angústia, em depressão. E muito obrigado porque o Senhor não esconde nada na tua palavra, ó Pai. Isso serve para nós nesses dias que estamos vivendo, ó Pai, dias que às vezes estamos em angústia, mas vemos o salmista depositando a sua fé somente em Deus, porque o Senhor é o nosso auxílio. E vemos que o justo vive pela fé, não vive através de circunstância. A nossa fé não pode depender do que sentimos. Ó Deus, muito obrigado pela vida dessa pessoa que escreveu esse salmo. Nos abençoa a nós agora, ó Pai, a mim, ao meu irmão que está ouvindo, a minha irmã, todos que estão ouvindo, vendo aqui agora, ó Pai. Ó Deus, guarda o nosso coração para não cairmos na tentação de entrarmos em uma angústia profunda. Ó Deus, nos abençoa, nos dê a visão de quem o Senhor é, nos livra disso, ó Deus, nos dê força, pois o Senhor é o nosso auxílio e a nossa fortaleza, Deus bem presente na nossa tribulação. Ó Deus, muito obrigado, porque temos refúgio no Senhor. O Senhor é a corrente de água viva para nós, ó Pai. Muito obrigado por este salmo, muito obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, especialmente nesses dias, ó Pai. Guarda o nosso coração, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Nós vamos nos próximos 2 domingos, nos próximos 2 encontros, é porque nós sempre estamos encontrando nos domingos, nos próximos 2 encontros estudar outros 2 salmos. Um abraço, fiquem com Deus.